Olá, vamos dar continuação à nossa aula de Fundamentos de Física 1, certo? Estamos entrando no nosso último conteúdo, momento linear. Já partimos de cinemática, descrevemos movimento sem preocupar com causa, descrevemos a causa quando falamos de força e leis de Newton, né? Mostramos que algumas vezes podemos descrever o movimento considerando somente relação trabalho, energia cinética ou energia potencial, o que facilita a nossa interpretação do problema. E agora vamos ver uma nova forma de interpretar o problema, que é considerando o momento linear, impulso e colisões. Então, o que é momento linear? Momento linear ele foi inicialmente utilizado por Newton para definir a relação de força, tá? Muitas vezes as pessoas pensam que ele utilizou a relação força igual a ma, na verdade ele partiu de uma outra definição, que é força igual a derivada do momento em relação ao tempo. Mas o que é momento, né? E por que a gente usa momento? A gente usa momento porque nem sempre é possível, de forma direta, aplicar a segunda lei de Newton, somatória das forças igual a ma, por exemplo, na colisão com um carro, ou em uma mesa de sinuca, porque você tem um número de forças atuando num intervalo de tempo muito pequeno que você não consegue descrever esse movimento utilizando a segunda lei de Newton. Ou seja, a gente poderia até aplicar, mas não de forma direta. Então, vamos imaginar que a gente está da nossa definição, né, a força resultante é igual a ma, em termos do teorema trabalho-energia. Então vamos inicialmente considerar que a aceleração é dv dt. Tá? Podemos reescrever então a nossa segunda lei de Newton como somatória das forças é igual a m dv dt. Como m é constante, eu posso passar para dentro, então vou ter dt de mv. mv é o que nós chamamos de quantidade de movimento, ou momento linear. Ela é uma grandeza vetorial em que direção e sentido coincidem com a velocidade. Então, podemos reescrever nossa segunda lei em somatória de F é igual a dp dt. A força que atua na partícula é dada pela derivada do momento linear da partícula em relação ao tempo. Impulso e momento linear. O impulso da força resultante, ele te dá uma indicação, a taxa com que a força está atuando sobre uma determinada partícula. Então, o J, né, que é o nosso impulso, vai ser igual a somatória de F vezes ΔT, ou o próprio ΔP, a variação no momento. O J ele é uma grandeza vetorial, possui o mesmo sentido em direção da força, e o seu módulo é a somatória de F vezes ΔT. Então, vamos começar o exercício 1. Vou mostrar a relação entre momento e impulso, né? Vocês viram que momento é variação na velocidade de um corpo devido a uma força externa atuando, tá? E o impulso relaciona a aplicação dessa força com o intervalo de tempo. Então, esse é o nosso slide 4, exercício. Então, imagina você tem uma mesa com uma bola e você vai bater nessa bola com um taco de sinuca. A interação, ou seja, entre a bola e o taco, ele ocorre no intervalo de tempo de 10 milissegundos, ou seja, 10 vezes 10 a menos 3 segundos. A força que vai atuar na bola nesse intervalo de tempo, ela é de 50 newton, ela é mantida praticamente constante durante todo o intervalo, e a massa da bola é igual a 200 gramas, ou 0,2 quilos. Então a pergunta, qual a velocidade da bola ao final do impacto? Então nós sabemos que o impulso é igual à somatória da força ΔT, e a gente pode pegar uma integral. Se a força for variável,
Mas como a força é mantida constante, a gente pode fazer simplesmente uma somatória ou considerar uma força constante. Isso é igual à variação no momento, que é P final menos P inicial. Lembrando que P é massa vezes a velocidade inicial é zero, então nosso momento inicial é igual a zero. Então o que nós vamos ter? P final, que é massa vezes a velocidade final, é igual a força vezes delta T, que é igual a 50 newtons vezes 10 elevado a menos 2 segundos. E a velocidade final, 50 newtons vezes 10 a menos 2 segundos, dividido por 0,2 kg. Isso vai nos dar 2,5 metros por segundo. Dê uma olhada na apostila, tentem resolver alguns exercícios para fixar melhor esses conceitos. Nós já falamos sobre conservação de energia, que a energia deve se conservar, né? Mas num processo de colisão, como que isso ocorre? O que a gente vai ver a partir de agora é que, na maior parte das vezes, a energia nem sempre se conserva. Algumas vezes ela é dissipada de alguma forma, ou por perda de calor ou algum outro processo, né, causado, por exemplo, por atrito. Mas o momento linear, ele sempre se conserva, né? Então vamos considerar dois corpos inicialmente que estão interagindo entre si, mas não interagem com nenhum outro. Então todas as forças que ocorrerem vai ocorrer entre esses dois corpos, ação e reação. Então podemos isolar o sistema, definir força interna como forças que uma partícula exerce sobre a outra e não vamos nos preocupar com forças externas, né, àquele sistema. Quando a soma das forças externas que atuam no sistema é igual a zero, a gente pode falar que o momento linear total do sistema permanece constante, né? Ou seja, não tem força nenhuma externa atuando sobre o nosso corpo. Então, quando você tem um processo de colisão, né, a gente pode definir colisão como aquela interação vigorosa, ou seja, que você tem transferência de energia em intervalos de tempo muito pequeno entre dois corpos ou mais corpos. E aí nós podemos dividir as colisões em colisão elástica, aquela em que a energia mecânica e o momento linear são conservados durante a colisão, e a colisão inelástica, a energia cinética total do sistema depois da colisão é menor do que antes da colisão. Bem, nós vimos que existem dois tipos de colisões, colisões elásticas e colisões inelásticas. O que caracteriza uma colisão elástica? A colisão elástica é aquela no qual momento e energia cinética se conservam, certo? Momento e energia mecânica, ela se conserva. Então, você teria a conservação desses dois parâmetros. Um exemplo disso seria imagina que nós temos antes da colisão, nosso eixo X, uma molécula de massa m e velocidade v1. Ela vai colidir com uma segunda molécula de massa m2, v2. Sabemos que v1i é 300 metros por segundo, v2i é igual a zero, m1 igual a m2 igual a zero. O que mais nós sabemos? Nós sabemos que após a colisão, certo? Então o exercício fala, uma molécula de um gás com uma velocidade de 300 metros por segundo colide elasticamente com outra molécula de mesma massa, inicialmente em repouso. Depois da colisão, a primeira molécula se move numa direção que faz um ângulo de 30 graus com a direção inicial de seu movimento. Ache a velocidade de cada uma das moléculas depois da colisão e o ângulo que a direção do movimento da segunda molécula faz com a direção de incidência da primeira. Então, após a colisão, nós continuamos tendo aqui o eixo X, só que a gente vai passar a ter movimento ao longo do eixo Y.
E aí, o que aconteceu com cada uma das moléculas? A molécula 1, ela vai mover num ângulo de 30 graus em relação ao eixo X. Então ela vai ter uma velocidade 1 final. E a molécula 2, ela vai mover com um ângulo φ e vai ter uma velocidade 2 final. Observem que após a colisão, as moléculas se movem em direções diferentes. Então, quando formos fazer a conservação de momento e energia, nós também devemos considerar as componentes nas direções x e y. Então, qual seria a equação inicial? Inicialmente, o momento inicial seria, vou colocar direto a massa, porque as duas moléculas têm a mesma massa, mv1i mais mv2i, que é igual a zero, então é o próprio mv1i. Qual que seria a energia cinética das partículas? Seria meio mv1i ao quadrado. A energia cinética da partícula 2 é zero, certo? Então não precisamos nos preocupar. No final, lembra que energia cinética é um escalar, então não existe componentes, a gente pode pegar direto. A energia cinética final, ela vai ser mv1 final ao quadrado, mv2 final ao quadrado. E o momento? Para determinar o momento, nós precisamos achar as componentes. Então imagina, eu tenho o que vai ser meu V1x final. V1x final, cateto adjacente, certo? Então cateto adjacente, cosseno V1 final, cosseno de θ. V2x final, a mesma coisa, cateto adjacente, V2 final, cosseno de φ. E a mesma coisa para cateto oposto, V1y final é V1 final, seno de θ, V1 V2y final, V2 final, seno de φ. Então podemos agora escrever a equação do movimento. Então, em x nós vamos ter M1, M, né, que são as massas iguais, não preciso. Eu não preciso preocupar com o índice para massa, então vai ser M V1i igual as componentes x, m V1f cosseno de θ menos m V2f mais mv2f cosseno de φ. Em y, vou chamar isso aqui, equação 1, equação 2, e agora em y nós temos o que? 0, que é o momento inicial, não existia movimento ao longo do y antes da colisão, então vai ser m V1f seno de θ. Aqui temos que colocar menos, né, para lembrar que elas estão movendo em sentidos contrários. Então, se eu definir que o movimento ao longo do eixo y positivo é mais,
quando estiver indo para o sentido negativo. Seno de φ. Essa vai ser nossa equação 3. Deixa eu reescrever essa equação, porque ela está confusa. Então, 0 m V1 final seno de θ menos m V2 final cosseno seno de φ. Certo? Então agora temos 3 equações. E o que nós queremos determinar? Queremos determinar a velocidade final da partícula 1, velocidade final da partícula 2 e o ângulo de espalhamento. Então, 3 equações, 3 incógnitas. Já temos equações suficientes para resolver nosso problema. Certo? Então, continuando na nova página, nós chegamos em 3 equações. Né? Quais são elas? M V1i igual a M V1f cosseno de θ mais V2f cosseno de φ. Então, a massa some, que é um termo comum. Isso é nossa equação 1. Na nossa equação 2, 0 igual M V1f seno de θ menos V2f seno de φ. Então, V1f seno de θ igual V2f seno de φ. Isso seria a nossa equação 2. E a última equação, a equação da energia cinética. Então, meio m V1i ao quadrado, meio V1f ao quadrado, mais meio m V2f ao quadrado. Podemos simplificar o meio, podemos simplificar a massa. Então vai ficar V1i ao quadrado, V1f ao quadrado, V2f ao quadrado. Isso seria a nossa equação 3. Então, partindo da equação 1, nós podemos rearranjar. Ela vai ficar V1i menos V1f cosseno de θ, V2f cosseno de φ. Se eu levar essa equação toda ao quadrado, os dois lados, eu vou ter V1i ao quadrado menos 2 V1i V1f cosseno de θ mais V1f ao quadrado cosseno ao quadrado de θ igual V2f ao quadrado cosseno ao quadrado de φ. Faço a mesma coisa com a equação 2. Então eu vou ter V1f ao quadrado seno ao quadrado de θ posso somar as duas equações, certo? E eu lembro que seno ao quadrado de A mais cosseno ao quadrado de A é igual a 1. Então, lembrando da relação trigonométrica, que o seno de um ângulo ao quadrado mais cosseno ao quadrado de um ângulo é igual a 1, podemos somar as duas equações e aí teremos V1i ao quadrado menos 2V1i V1f
mais V1F ao quadrado igual V2F ao quadrado. Voltando na equação 3, que podemos rearranjar, ela vai ficar V2F ao quadrado, V1I ao quadrado, menos V1F ao quadrado. Que substituindo na equação anterior, nos vai dar V1I ao quadrado, menos 2V1I, V1F, mais V1F ao quadrado, igual V1I ao quadrado, menos V1F ao quadrado. O V inicial, ele sai, certo? E aí vamos ter, faltou um cosseno. Aqui é menos 2V1I, V1F, cosseno de θ, certo? Então, rearranjando novamente, nós teremos 2V1F ao quadrado igual 2V1I, V1F, cosseno de θ. Posso cortar o 2 com 2, o quadrado eu corto com o V1F, então nosso V1F é igual V1I cosseno de θ, que nós temos os valores, V1I é 300 metros e cosseno de θ é 30, então isso vai nos dar um valor de velocidade final em y 260 metros por segundo. Então agora nós temos mais duas equações, né? Eu já tenho 4 dados, vamos mudar de página. Voltando na equação da energia cinética, nós temos que V2F ao quadrado é V1I ao quadrado menos V2I, V2F vezes V1F ao quadrado. V1I 300 metros por segundo, V1F nós calculamos 260, então daqui nós já tiramos que V2F é igual 150 metros por segundo. Façam as contas para vocês conferirem. Então agora nós já determinamos V1F, V2F, só falta definir o ângulo de espalhamento da partícula 2. Então nós vimos que V1F seno de θ é igual V2F seno de φ. Então seno de φ é V1F sobre V2F vezes seno de θ. V1F 260 metros, V2F 150, seno de θ é seno de 30, né? Então seno de φ vai ser 0,866. Então nosso φ, se você pegar o arco seno, 60 graus. Vocês viram que é um problema um pouco trabalhoso, mas você parte de vários conceitos. Você tem que partir dos conceitos de vetores, porque você precisa de componentes, você precisa partir do conceito de conservação de energia, conservação de momento linear. Tudo isso é importante na resolução do nosso problema, tá? Então, o nosso problema consiste em montar as equações, definir as variáveis que nos foram informadas, olhar as equações que estão nos pedindo. Geralmente, o número de equações é igual ao número de incógnitas que nós temos, e aí é só resolver o problema, tá? Então imagina, nós temos uma partícula, duas partículas, então em cima do eixo X. A partícula 1 ela se move, então ela tem um momento P1, e a partícula P2, M2 tem um momento P2. Após a colisão, elas são espalhadas em direções quaisquer, tá? E ela vai ter um ângulo de espalhamento θ em φ
que são relacionados com as direções das partículas antes da colisão. Então, nós temos conservação de momento, se não tem força externa. Então, não tem força externa, sempre tem conservação de momento. Então, vou ter que P1 mais P2, P1' mais P2'. Lembra que P1 e P2 são vetores, então nós podemos dividir as componentes Px e Py. Então, em x eu vou ter que P1 mais P2 é P1' cosseno de θ mais P2' cosseno de φ. Em y, as duas partículas só se moviam ao longo do eixo x, então em y antes era zero, e depois eu passo a ter o movimento P1' seno de θ mais P2' seno de φ. Conservação de energia cinética 1 mais energia cinética 2, energia cinética 1' mais energia cinética 2' mais Q. O que é o Q? O Q é a variação da energia do meu sistema. Se eu tenho um sistema conservativo, o que acontece? Q é igual a zero. Então você tem conservação de energia antes e depois da colisão. Quando o Q é diferente, a colisão é dita inelástica, né? E quando o Q é diferente de zero e as velocidades das partículas depois da colisão são iguais, ou seja, os dois corpos provavelmente vão estar movendo juntos, nós chamamos essa colisão de uma colisão completamente inelástica. Então, um exercício de colisão elástica, uma colisão inelástica, né? No exercício 3, nós teríamos essa situação. Então, antes da colisão, o que nós temos? Nós temos uma bala que está viajando com uma velocidade inicial que nós não conhecemos, e temos aqui um bloco de madeira que está despendurado na parede, tá? O bloco, a bala tem uma massa M1 e o bloco uma massa M2. Depois da colisão, o que ocorre? A bala, ela fica alojada dentro do bloco de madeira. Vamos colocar na frente para ficar mais fácil a visualização. E você tem uma altura H que o bloco subiu. Então nós temos que analisar essa situação em dois momentos. Um antes, né? Nós temos que analisar justo no instante da colisão, quando a bala penetra. Então, nesse momento que a gente vai fazer a análise de conservação de momento, mas não tem conservação de energia. E após a bala penetrar o bloco, transferir todo o seu momento e energia para ele. Então, imagina o seguinte, vamos considerar primeiro o bloco. Então, no momento que a bala penetra o bloco, ele começa a subir, mover para frente, mas como ele está preso ao teto, ele se eleva. Então, nós teríamos que a energia mecânica, né, que é igual a energia cinética mais energia potencial, nesse caso somente energia potencial gravitacional, ela se conserva. Então nós vamos ter inicialmente o bloco está parado, a bala penetra, ele começa a mover, ele move até um ponto máximo, nesse ponto máximo ele para, certo? Então a energia inicial, ela seria um K inicial, ela vai ser igual à energia final, que vai ser a energia potencial gravitacional. O que é a nossa energia inicial? M1 mais M2, que é a mala do bloco, mais a massa da bala, vezes a velocidade inicial que o bloco começa a mover,
eu vou chamar de velocidade inicial ao quadrado. Isso vai ser igual m1 mais m2 gh. No nosso problema, ele nos falou da altura, né? O h é igual a 12 centímetros, que é igual a 0,12 metros, né? Então, a nossa equação, eu posso simplificar aqui. O VI 2 ao quadrado, então vai ser igual a 2GH e VI 2 raiz de 2GH. Calculando, nós vamos ver que essa velocidade é igual a 1,53 metros por segundo. Então, nós já temos o momento do bloco quando ele começa a mover logo após a colisão. Então, podemos voltar para a situação inicial. Então, o que que nós temos? O P inicial é a massa 1 vezes a velocidade inicial. P final, M1 mais M2 vezes a velocidade I2. Nós queremos achar a velocidade I. Então, M1 VI, M1 mais M2, VI2. Então, VI, M1 mais M2, M1, VI2. Se vocês substituírem o valor, vocês vão encontrar o valor de 307,53 metros por segundo. Certo? Então, quando vocês têm um problema desse, vocês têm que tomar cuidado de analisar cada situação separada. Olhar o momento onde tem conservação de energia, que seria o momento após a colisão, quando o bloco se eleva, devido ao fato de estar ligado na parede, e o momento quando você não tem conservação de energia, que é o momento inicial e o instante da colisão, quando a bala transfere o momento do bloco, mas a energia não se conserva. Tá? Vocês podem verificar isso e discutir no fórum. Façam em casa o cálculo, determine a energia cinética da bala inicialmente e comparem com a energia potencial gravitacional do bloco quando ele chega no ponto final, para vocês determinarem se houve conservação de energia cinética, de energia mecânica ou não. Tá? Qualquer dúvida, poste no fórum e vamos discutir, resolvam a lista. E para terminar, vamos definir o que é centro de massa. Vamos agora reformular nossa lei de conservação de momento linear em termos do conceito de centro de massa, que é definido como a posição de equilíbrio do corpo. Então, se você tem um sistema, a posição x do centro de massa é como se fosse uma média ponderada pela massa do corpo. Então, M1x1 mais M2x2 mais M3x3, daí em diante, dividido pela massa total. A mesma coisa eu faço para o y. Então, minha coordenada do centro de massa vai ser definida em função desses dois. Então, se nós temos a posição, nós podemos definir a velocidade de centro de massa, pois velocidade é dx dt, então a velocidade do centro de massa, dx do centro de massa dt. E a mesma coisa para a aceleração. A aceleração é d2x dt2 e a aceleração do centro de massa, d2x do centro de massa dt2. Um exercício para determinação do centro de massa, tá? Determinação da velocidade do centro de massa e um problema de propulsão de foguete, que seria uma aplicação disso. É um exercício simples, mas que ele permite a gente verificar alguns parâmetros importantes. O exercício fala o seguinte: calcule a posição do centro de massa de um sistema de duas massas m e 3m separada por uma distância de 2 metros. Então, o primeiro ponto é, eu vou definir as minhas massas M e 3M. E quando eu vou resolver o exercício, a primeira coisa que eu preciso definir são as minhas coordenadas. Tá?
Então, eu posso escolher a posição do centro de massa em relação à massa 3m ou em relação à massa m. Vocês vão ver no livro que ele define a posição de centro, a origem, como no 3m. Só para que vocês possam comparar, eu vou mudar a coordenada. Então, vamos definir a nossa origem como sendo na partícula de massa m. A distância entre as duas é 2 metros. E aí, como que nós calculamos a posição do centro de massa? X do centro de massa é igual à somatória xi mi sobre somatória de mi. Somatória de mi é a massa total. Então, esse é o mais fácil. M mais 3m, 4m. E agora a gente pega posição 1, massa 1, mais posição 2, massa 2. Como a nossa massa m está na origem, então vai ser 0 vezes m mais 2 vezes 3m. Isso vai dar de 0, 6 por 4, então dá 3 meios de metros, ou seja, 1,5 metro, contando a partir da partícula 1. Se eu mudar a posição, se eu mudar a origem para a partícula 2, vejam o que acontece. Vou colocar minha origem agora na partícula 3m. O que vai mudar com o centro de massa? X centro de massa vai ser a mesma coisa, só que eu vou ter, como a origem está no 3m, então vai ser menos 2 metros vezes m mais 0 vezes 3m dividido por 4m. Eu corto aqui, então vai ser menos meio metro. Então vocês vejam que o resultado é exatamente o mesmo, apesar de ter valores diferentes. O centro de massa ele está a meio metro na massa 3m, ou corrigindo aqui, 1,5 metros da partícula de massa m. Então, vocês só devem tomar cuidado de definir qual a sua origem em relação ao sistema de partícula que vocês estão resolvendo. Tá? Resolvam os exercícios e vamos discutir nos fóruns, tirar as dúvidas. Qualquer coisa me procure, eu procuro os tutores. Tá? Bom trabalho. Aqui a gente encerra o conteúdo. Façam uma boa revisão e se preparem para a nossa prova. Então, nós terminamos aqui. Enfatizo novamente que é importante que vocês consultem, leiam a apostila, consultem nossos tutores, tirem dúvida nos fóruns e participem o tempo todo. Agora só depende de vocês. Obrigado.